A gametogênese feminina, ou oogênese, apresenta-se então organizada em 3 fases. A primeira fase é a fase fetal, que inclui o conjunto de eventos que acontecem antes do nascimento da menina, durante o desenvolvimento do seu aparelho reprodutor. Existe ainda a fase que é anterior à ovocitação, que é a fase que se desenvolve somente a partir da puberdade e não em todos os folículos simultaneamente. E existe ainda a fase após a fertilização, que somente acontece em alguns dos ovócitos. Os ovócitos primários, então, iniciam a meiose antes do nascimento, mas a prófase 1 não se completa até a adolescência. Essa prófase suspensa é denominada de ictiótero. Logo antes da ovulação, a partir do folículo maduro, o ovócito completa sua meiose 1, formando um ovócito secundário, e para na metáfase 2, de modo que só completa a segunda divisão meiótica caso haja fecundação. Todo o processo da gametogênese feminina é regulado por 2 hormônios que são produzidos pela hipófise, mais especificamente pelo lobo anterior da hipófise, que também é denominado adenohipófise. Esses 2 hormônios são o hormônio folículo estimulante, ou FSH, do nome do hormônio em inglês, e o LH, ou hormônio luteinizante. Cada um desses hormônios desempenha um papel específico na regulação do ciclo reprodutivo feminino, bem como na maturação dos folículos ovarianos. O FSH é responsável pelo estímulo inicial do desenvolvimento dos folículos a cada ciclo, bem como pelo estímulo à produção de estrogênio pelas células foliculares. O hormônio luteinizante, por sua vez, dispara a ovulação, ou seja, é ele que vai desencadear a liberação do ovócito secundário a partir do folículo maduro, bem como estimula a produção de progesterona pelo corpo lúteo, que é o remanescente do folículo após a liberação do ovócito para dentro da tuba uterina. Também estimula a produção de progesterona pelas células foliculares. Conforme foi dito anteriormente, a partir da puberdade, a cada ciclo reprodutivo, a mulher dentro dos seus ovários apresenta um crescimento folicular de alguns folículos. Dentre esses folículos que entram na fase de crescimento, um deles vai se desenvolver mais rápido e passa a ser o folículo dominante. E esse folículo dominante vai atingir o estágio de folículo maduro. É a partir desse folículo que o ovócito será liberado para dentro de uma das tubas uterinas. Importante reforçar que os hormônios que são secretados pelas células foliculares, em especial o estrogênio, atuam estimulando o crescimento do endométrio. O crescimento endometrial, seu desenvolvimento, aumento da vascularização, aumento das glândulas uterinas, é um processo importante e, na verdade, indispensável para o desenvolvimento de uma eventual gestação, pois é nesse endométrio desenvolvido que o blastocisto poderá se implantar, dando início ao desenvolvimento de uma gravidez. O remanescente do folículo que permanece dentro do ovário após a liberação do ovócito é denominado de corpo lúteo. A estrutura do corpo lúteo é uma estrutura que atua como uma glândula temporária, liberando, em especial, o hormônio progesterona. A progesterona é o hormônio responsável pela manutenção desse endométrio espessado e mais vascularizado por um determinado período. Caso o corpo lúteo receba um sinal hormonal do embrião, em caso de gestação, esse corpo lúteo se mantém produzindo progesterona, de modo a manter o endométrio desenvolvido, possibilitando o prosseguimento da gestação. Caso o corpo lúteo não receba nenhum sinal hormonal de um embrião, ou seja, caso não tenha acontecido fecundação e não tenha havido a formação de um embrião, esse corpo lúteo entra num processo de degeneração e forma uma estrutura cicatricial denominada corpo albicans e para de secretar progesterona.
Após a queda da produção de progesterona, a estrutura endometrial entra num processo de descamação, que é o processo característico da fase de menstruação. Vemos aqui uma representação de um folículo maduro, apresentando a sua cavidade do antro, o seu ovócito já revestido pela zona pelúcida, que é a estrutura branca que aparece ao seu redor, e esse folículo passará pelo processo de liberação do ovócito. Podemos ver que são liberadas células da corona radiata e do cúmulo zoóforo, e o remanescente do folículo que permanece dentro do ovário se transforma, então, na estrutura do corpo lúteo, que é responsável pela produção de progesterona e pode degenerar caso não haja gestação. Esse esquema relaciona a produção de hormônio em duas situações: em um ciclo sem concepção, ou seja, sem uma gravidez, e em um ciclo em que ocorre a fertilização, então ocorre concepção. Os hormônios LH e o FSH, ou seja, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, são hormônios hipofisários, conforme mencionamos anteriormente, e são responsáveis pela regulação do processo de crescimento folicular, bem como pela ovulação em si, no caso do hormônio luteinizante. Vocês podem ver que esses processos se repetem em ambas as situações de ciclo sem concepção e ciclo com concepção. O que vai variar nesses ciclos é que somente na segunda situação houve a fecundação. No caso de haver a fecundação, haverá a formação de um zigoto que vai se desenvolver até a fase de blastocisto, e esse blastocisto se implanta no tecido endometrial, que se encontra representado nesse esquema, e esse blastocisto libera um hormônio que sinaliza para o corpo lúteo que ficou lá no ovário que existe uma gestação, e o corpo lúteo então mantém a produção de progesterona elevada. O sinal hormonal que é produzido é a gonadotrofina coriônica humana, ou HCG.